Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu vou escrever junto com vocês mais uma redação. Aqui no canal eu tenho uma redação que é uma narrativa, tenho uma outra que é a narrativa com o narrador-personagem e tenho uma carta também que eu ensino a escrever. E hoje vai ser um texto de opinião, que é bastante pedido, né, nas aulas de português. Então vamos lá. Bom, para escrever um texto de opinião, eu preciso escolher um tema, né, que eu tenha afinidade, que eu consiga explicar bem as coisas e que eu tenha bastante certeza quando eu falo dos fatos. Então, assim, fatos é quando realmente existe aquele acontecimento, né, uma coisa certa que existe e que é verdade. Já a opinião é diferente, é o que a gente expressa, né? O que a gente acha do fato, né? Então é muito importante entender isso que vai ser o conteúdo do nosso texto. Eu tenho aqui as etapas do texto, porque é muito importante que vocês coloquem num rascunho antes essas etapas, e elas também podem ser usadas em outros textos, com qualquer tema, tá? Então, vou encaixar essas etapas no tema que eu vou escolher, certo? Então, assim, a primeira coisa é escolher um título, tá? Nós vamos escolher um título e pensar em algum assunto. Então, vamos imaginar que eu sou vocês, tá? Não sou professora, sou criança ou adolescente, e eu quero falar do videogame. Eu quero convencer as pessoas que o videogame é uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Que às vezes ele é meio criticado, né? Pela família, pelos professores, né? Que o videogame é meio que perda de tempo, e eu quero convencer que o videogame é uma coisa boa, que a gente pode aprender com ele. Olha só o tema que eu escolhi. Então, vou me colocar no lugar de vocês e vou escrever sobre esse tema. Então, a primeira coisa é o título, que eu posso escolher. Posso mudar depois também, se eu achar que o título não tá bom, tá? Então, eu escolhi esse título aqui. Videogame também ensina. No título, a gente começa com a letra maiúscula, não põe ponto no final, deixa assim mesmo. Aí deixa uma linha em branco e agora inicia com um parágrafo, quando iniciar o texto, tá? E letra maiúscula sempre, né? Bom, então, a primeira etapa aqui do nosso texto a gente já fez, que é escolher o tema, escolher o título, né? Agora vamos para o início do texto. No início do texto, eu não vou já chegar entregando e falando, o videogame é uma coisa legal, pois eu aprendo. Eu não vou chegar já falando uma coisa assim, eu preciso de um início, né? Uma introdução, eu preciso falar do motivo pelo qual me levou a falar sobre esse assunto, escolher falar sobre isso. E então eu tenho que dar essa introdução no texto, para ficar melhor, certo? Então, eu vou falar, né, do assunto escolhido, vou dizer por que eu quero dar opinião, a importância que tem esse assunto, tá? E aí, depois, a gente vai para as outras etapas. Então, a primeira etapa, então, aqui o primeiro parágrafo. Eu posso começar escrevendo assim, ó, letra maiúscula, né? Muitos pais e professores acreditam que o videogame é um passatempo é junto, inútil. Olha que dramática que eu fui, mas tudo bem. Mas só pra gente dar adjetivos, né? A gente usa os adjetivos muito para dar opinião, né? Então, eu já tenho uma ideia formada aqui, ó, que já faz o leitor se interessar pelo meu texto, ó. Muitos pais e professores acreditam que o videogame é um passatempo inútil. Quando eu escrevo videogame, eu não coloco com letra maiúscula, porque ele é só um substantivo, né? Ele não é um substantivo próprio. Agora, se eu falasse do videogame Xbox, né? Ou videogame PlayStation com letra maiúscula, né? O nome da marca ali, tá? Então, eu vou dar uma vírgula aqui, eu dou uma pausa. Ó. Muitos pais e professores acreditam que o videogame é um passatempo inútil. Mas, esse mas é assim, não é mais de mais, né? De adição. Mas isso
Não é verdade. Opa. Não é verdade. Olha a afirmação que eu dou. Já dou um ponto aqui, porque eu já tô com a ideia formada. Muitos pais e professores acreditam que o videogame é um passatempo inútil. É o que eles pensam. Mas eu não acho que é isso. E eu vou convencer vocês que não é isso, que ele não é um passatempo inútil. Então, olha só como eu já introduzi ali tudo que vai ser falado no meu texto. Certo? E aí eu vou botar aqui um certinho que eu já fiz o início. Então, agora eu vou pro meio. No meio, eu vou falar dos fatos, que são coisas que realmente existem, que todo mundo sabe, é verdade, e a minha opinião, né? E esses fatos, quando eu falo sobre eles, eu vou argumentando. Então, argumento significa a minha opinião para te convencer a concordar comigo. Então, esse é um texto de opinião. Quando a gente fala de argumentos, a gente convence, né? A gente tenta mostrar que tá com a razão, certo? Então, como já fiz o início, eu posso ir para um novo parágrafo, deixo o espacinho, começo com letra maiúscula, e eu posso já começar de qualquer forma. É que, às vezes o difícil para o aluno é iniciar, né, a frase, né? Da onde que eu começo, como é que eu começo, né? Pode começar bem simples, dizendo assim, ó, na minha opinião. E quando a gente fala assim, opinião, na minha opinião, né, a forma como eu penso, dá uma vírgulazinha, ó. Na minha opinião, o ensino da escola deveria envolver mais jogos virtuais. E a família deveria entender que o videogame é importante na aprendizagem. Então, olha só como eu venho com uma nova tese, assim, me dando uma ideia para eles, né? Dando uma ideia para essas pessoas que pensam que o videogame não serve para nada, né? Tô dando a minha opinião, né? Que o ensino lá na escola poderia ter jogos virtuais, poderia ter equipamentos para ensinar dessa forma, né? E muitas escolas têm, né? E na família também, né? A família deveria entender que é importante também na aprendizagem, para ficar mais tranquila, para pensar que não tô fazendo tão errado e deixar meu filho jogar, né? Então, essa é a minha opinião. Só que agora, como é que eu vou convencer? Eu preciso saber de alguns fatos para convencer. Então, eu vou para um novo parágrafo, porque agora eu mudei de assunto. Eu tô no assunto ainda, né? De falar do videogame, que o videogame é legal e tudo. Mas agora eu vou para um novo parágrafo, porque eu vou falar de algumas coisas assim que eu sei, que eu aprendi. E aí são fatos, né? Junto com a minha opinião. Então, eu dou um novo parágrafo. Bom, o que eu vou falar, tá? Eu não vou dizer assim, eu li na internet, eu li artigos que falam que o videogame é bom. Eu não vou dizer eu fiz isso. Eu não preciso nunca em nenhum momento falar eu. Tá? Eu escrevo direto, em vez de dizer eu li na internet, eu vou dizer alguns artigos da internet falam que o videogame desenvolve. Eu sei que vocês não vão usar essas palavras assim mais adultas, né? Mas eu tô fazendo aqui do meu jeito, mas vocês podem usar outros sinônimos, né? Se vocês não lembrarem de, né? Não ter aquele vocabulário tão amplo, lembrarem de palavras que se encaixam, né? Assim, que sejam mais cultas, né? Então, pode usar o que vocês acharem, né? Eu vou usar aqui a palavra desenvolve. Então, alguns artigos da internet falam que o videogame desenvolve várias habilidades. Como? Olha só como eu vou convencer agora. Eu vou dizer que eu li, que tá lá,
que não é eu que tô falando, os médicos falam, tá lá na internet, tá nos artigos, tá nas reportagens, né? É verídico a coisa. Então, vou convencer que o videogame desenvolve várias habilidades. O que é habilidades, né? É quando a pessoa tem uma desenvoltura para realizar alguma coisa, né? E aprende alguma coisa. Então, olha só as habilidades que eu sei. Desenvolve a atenção, em vez de dizer, esse menino é desatento, ele só joga. É bom para atenção o videogame. É bom para criatividade, né? A criança é mais criativa, mais esperta. E memória, porque às vezes a gente tem que repetir tantas vezes uma fase, né? Tem que fazer tantas coisas que a gente acaba memorizando. Então, desenvolve, olha só, 3 coisas importantes que o videogame desenvolve: atenção, criatividade e memória. Olha só. Então, eu dou um ponto porque eu terminei essa minha primeira ideia. Então, alguns artigos da internet falam que o videogame desenvolve várias habilidades, como atenção, vírgula, criatividade, e se tivesse mais coisa eu ia botar entre vírgulas, atenção, vírgula, criatividade, vírgula, outra coisa e memória, o último é E, né? Então aqui foi só 3, então atenção, vírgula, criatividade e memória. Quando a gente usa 2 pontos aqui, não precisa uma letra maiúscula depois, tá? Não precisa, letra maiúscula sempre aqui, ó, no parágrafo, né? Ok. Eu vou dar um ponto mesmo à linha, porque eu tô falando ainda dessas habilidades. Então, eu não vou para um novo parágrafo, eu vou complementar mais coisa e falar mais de habilidade. Então, um ponto mesmo à linha é bem conveniente, tá? Então, eu vou escrever assim. Também está comprovado que os jogos incentivam o trabalho em equipe. Quando a gente joga na net, né, com nossos amigos, né, e às vezes joga, né, de duplinha, de trio, né, em algum tipo de jogo. Então, olha só, também está comprovado que os jogos incentivam o trabalho em equipe. Então, eu não preciso dizer assim, eu também sei que é comprovado. Não digo eu nunca, eu já coloco a ideia, também está comprovado que os jogos incentivam. Isso aqui eu quero só frisar, que ainda acontece, muitos alunos erram e colocam, em vez de AM, bota ão aqui. Isso é muito errado. Não fica incentivam, fica incentivão se bota um ão aqui. Todo verbo, assim, que nem aqui é do verbo incentivar, né? E ele tá no passado. Daí é com AM. Então, cuidem, porque os alunos erram bastante isso aí em redação. Comprovado que os jogos incentivam o trabalho em equipe. Vírgula. Vou falar mais uma habilidade aqui. Sem falar, que eu quero dizer sem falar, é mais isso agora. Sem falar nos jogos educativos, né? São aqueles que ensinam matérias, ou são alguns que envolvem uma história que é verídica, né? O exemplo aí da Lara Croft, né? Que fala muito, né, de geologia, fala de, né, muito de história, né? Uma aula, né? Aquele jogo. Então, depende, né, do jogo, se aprende outras coisas, sobre outras culturas, né? Então, eu posso até complementar mais e dizer assim, ó, sem falar nos jogos educativos, que algumas vezes é com Z, ensinam mais do que as aulas da escola. Aqui eu peguei um pouco pesado, né? Com a escola, né? Mas é a minha opinião, tá? Às vezes eu acho, né? Vamos supor, vocês aí acham que, nossa, tem jogos que estão ensinando mais ali sobre história, por exemplo, do que uma aula de história na escola. Eu tô jogando pesado aqui, certo? Então, eu falei mais uma habilidade.
Falei das habilidades do videogame para convencer, o que ele ensina, do que ele é bom, né? Então eu terminei a parte do meio do texto, que é a mais importante. Então vou dar aqui um certinho que tá ok, tá? E agora eu vou pro fim, que é uma solução, uma conclusão, que não adianta também eu jogar tudo isso aí, né? Nossa, videogame é bom para tudo, né? Ah, vamos pensar diferente. Sem dar também uma conclusão, assim, uma solução para fazer as pessoas mudarem de opinião, né? Então eu dou uma solução no final, eu tenho que fazer um fechamento, assim, para não deixar aqui boiando, né? Aqui nessa parte aqui, que é muito bom, que é melhor até que a aula da escola e tal. E aí deixar voando isso aqui, eu preciso de um fim, né? Uma finalização. Então eu posso dizer que seria importante, então letra maiúscula, né? Não preciso dizer eu acho que deve ser importante. Põe ali, seria importante que houvesse, olha como é que escreve esse houvesse, um H e 2 S. Mais divulgação na internet e na TV, na televisão, vou botar, defendendo o uso do videogame. Eu quero isso. Eu quero mudar a cabeça das pessoas. Eu quero deixar os pais mais tranquilos, que pode deixar sim jogar videogame. E que ele também é importante no aprendizado. Ó, que bonito, ó. Sei que não é fácil a gente escrever assim, né? E juntando as palavras e unindo. Eu sei que é difícil, mas precisa treinar, né? Então, olha como é que ficou o nosso fechamento. Seria importante que houvesse mais divulgação na internet e na televisão defendendo o uso do videogame. E que ele também é importante. Eu posso mudar assim, ó. Pois, né? Em vez de que, pois ele também é importante no aprendizado. Então, né, a escola é fundamental, é o mais importante, mas o videogame também é importante, também ajuda no aprendizado. Então, faça esse fechamento. Para ler todo o texto aqui, só se eu diminuir muito, né, ficou um textinho grandinho, ó. Então, não sei se é possível ver tudo no celular, uma letrinha tão pequena, mas ficou um textinho desse tamanho, olha, um texto bom, tamanho bom, bem resumido, nada assim de enrolation, vai direto ao assunto, né? Tem todas as etapas certinho, então esse aqui é um texto bem interessante para vocês, tá? O título eu vou deixar assim, ó, e tá aí o nosso texto. Então, é um exemplo que vocês vão ter aí, vocês podem ter sempre, né, para fazer um texto de opinião mais ou menos com essa estrutura, tá? E aí eu tenho aqui, então, o meu fim também que eu fiz, só para dar um certinho. Essas etapas aqui é importante que vocês tenham anotado aí sempre para poder produzir esse tipo de texto. Então tá, um abraço para vocês e bom estudo!